Já pensou se palavras pudessem agir como uma doença? E não de um jeito figurado, sabe? Mas com a precisão de uma infecção de verdade, que vai se espalhando e destruindo. Pois é, no livro de 2 Timóteo a gente encontra exatamente isso. Uma metáfora bem chocante que compara ensinamentos perigosos à gangrena. Vamos dar uma olhada no que isso realmente quer dizer. E essa é a grande questão, né? Como que uma coisa tão abstrata como uma ideia pode corroer, infectar e se espalhar como uma doença de verdade? A resposta está num diagnóstico feito há quase 2.000 anos e que, olha, é surpreendentemente atual. Então, tudo começa com o diagnóstico. A escolha da palavra gangrena não foi um exagero poético, não. Foi uma descrição quase clínica, bem precisa, de como certas ideias podem corroer o tecido espiritual e social de uma comunidade inteira. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A palavra grega original usada para gangrena nesse texto é nosos, que significa literalmente doença ou infecção. Isso muda tudo. Não estamos falando de um simples debate de ideias, mas de uma condição patológica, uma enfermidade que ataca o corpo espiritual da comunidade. A analogia é muito direta e poderosa. Pensa só. Assim como a gangrena ataca os tecidos saudáveis, necrosando e destruindo o corpo, os ensinamentos considerados heréticos corroem a fé, que seria esse tecido vital da vida espiritual. A destruição, então, não é só teórica, ela é real, devastadora para a crença de alguém. Bom, com o diagnóstico feito, a gente passa para o prognóstico. E aqui vem a parte talvez mais alarmante. Essa doença não fica parada, ela se espalha, e muito rápido. Para descrever essa propagação, o texto usa a expressão grega nomeni hexei. A imagem por trás dessa expressão é fortíssima. É como um pasto sendo consumido, alastrando-se sem controle. Isso mostra que o problema não é só individual, é um contágio que ameaça a comunidade inteira. E essa propagação segue um padrão bem claro. Primeiro, acontece um desvio deliberado da verdade, como nos exemplos de Himeneu e Fileto. Depois, esse erro se torna contagioso, espalhando-se. E o resultado final, o mais trágico de todos, é a derrubada da fé de outras pessoas, que acabam sendo apanhadas nesse contágio. E para não ficar só no abstrato, o texto nos dá um exemplo bem concreto. O ensinamento gangrenoso da época era a alegação de que a ressurreição já tinha acontecido, provavelmente só num sentido espiritual. Isso acabava subvertendo uma das esperanças mais fundamentais da fé cristã, causando um dano profundo e muito real. Ok, com um diagnóstico tão sério e um prognóstico tão alarmante, qual seria o tratamento? Surpreendentemente, a abordagem que o texto prescreve é contraintuitiva. Não é sobre combater fogo com fogo. Então fica a grande pergunta: se palavras podem adoecer, qual é o antídoto? Como é que se trata uma infecção que não está no corpo, mas na mente e no espírito? E aqui está o princípio central do tratamento. O foco não é simplesmente vencer um debate ou silenciar o oponente. O objetivo é duplo: corrigir o erro, claro, mas, ao mesmo tempo, restaurar a pessoa que foi desviada por ele. É como uma cirurgia de precisão, não uma amputação grosseira. A diferença entre as abordagens é gritante. De um lado, tem o debate destrutivo, que só gera mais conflito, raiva, orgulho e acaba espelhando a própria doença. Do outro, tem a correção restauradora, que usa a mansidão, a gentileza, como se fosse um bisturi para guiar alguém de volta à verdade. E isso nos leva ao objetivo final de todo esse processo. Porque apesar da dureza da metáfora da gangrena, a meta não é punir. Muito pelo contrário, é totalmente focada na esperança e na recuperação. A palavra grega para esse objetivo é ananepsosin. Ela traz uma ideia muito bonita de acordar novamente ou voltar a si, como alguém que desperta de um torpor ou de uma intoxicação. O ponto principal é a restauração da clareza, do bom senso. No fim das contas, o propósito de confrontar o erro com mansidão é a libertação. É ajudar quem foi pego numa armadilha a despertar, a enxergar com clareza de novo e a se desprender do que estava aprendendo. O foco é sempre a pessoa, a sua liberdade e a sua restauração. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Em um mundo tão polarizado, essa pergunta de 2000 anos continua ecoando e talvez mais alto do que nunca, né?
Como é que se pode defender a verdade com firmeza, mas sem esmagar as pessoas no processo? Como equilibrar convicção e gentileza? Fica aí a reflexão.